Vocês já sentiram aquele cansaço que parece nunca ir embora? Mesmo depois de uma noite de sono, aquela sensação de que o corpo não responde como antes, a mente um pouco mais lenta, e os pequenos prazeres da vida, como um passeio no parque ou brincar com os netos, exigem um esforço extra. É como se o tempo estivesse cobrando o seu preço. Não é mesmo? A gente acorda pensando: será que é assim que tem que ser? Será que não há uma maneira de recuperar aquele vigor, aquela clareza mental, aquela energia que parecia infinita? Eu sei que muitos de vocês se identificam com essa realidade, com essa sensação de que a vitalidade está escorrendo pelos dedos. Mas e se eu lhes dissesse que existe um segredo simples, acessível, que pode não apenas frear essa sensação, mas realmente virar o jogo? Um segredo que está ao alcance das suas mãos e que pode literalmente despertar um corpo novo, com uma energia renovada, uma mente mais afiada e um coração mais forte. Não estou falando de milagres ou de poções mágicas, mas de um alimento da natureza que, quando consumido regularmente, pode ativar um processo de rejuvenescimento no seu corpo, tornando-o, por assim dizer, irreversível em sua nova vitalidade. É uma promessa ousada. Eu sei, mas a ciência está aqui para nos mostrar o caminho. Neste vídeo, vamos desvendar juntos esse poder oculto, entender como ele funciona no seu corpo e, mais importante, vamos descobrir como integrá-lo à sua rotina matinal para que vocês sintam a diferença dia após dia. E não é só isso, também vamos explorar alguns hábitos simples que, combinados com esse elixir matinal, vão catapultar a sua saúde para um nível que talvez vocês não acreditassem ser possível. Estamos falando de melhorar a circulação, afastar o cansaço, fortalecer a memória e dar um novo fôlego ao seu coração. Preparem-se para uma jornada de descobertas que pode mudar a forma como vocês encaram a idade e a saúde. E fiquem comigo, porque eu prometo que, ao assistir até o final, vocês vão descobrir algo que, tenho certeza, vai surpreender e inspirar a todos. Então, vamos mergulhar de cabeça no que significa ter um corpo verdadeiramente rejuvenescido e como algo tão simples quanto um copo de suco de beterraba pode ser o catalisador para uma transformação irreversível. Como a gente prometeu no título, a beterraba. Meus amigos, é muito mais do que um vegetal bonito e saboroso. Ela é uma verdadeira farmácia natural. E o seu poder se manifesta de uma forma surpreendente quando a incluímos na nossa dieta diária, especialmente pela manhã. O grande segredo da beterraba está em um composto chamado nitrato, quando vocês bebem suco de beterraba. Esses nitratos são convertidos no corpo em óxido nítrico. E por que isso é tão importante? Especialmente para quem já passou dos 60, o óxido nítrico é um vasodilatador natural. Pensem comigo à medida que envelhecemos. Os nossos vasos sanguíneos tendem a ficar mais rígidos e menos eficientes. Isso dificulta o fluxo de sangue, o que significa menos oxigênio e nutrientes chegando às nossas células, tecidos e órgãos vitais. O resultado: fadiga, pressão arterial elevada, dificuldade de concentração e até mesmo problemas de memória. Mas o óxido nítrico que o suco de beterraba ajuda a produzir relaxa as paredes dos vasos sanguíneos, fazendo com que eles se dilatem. É como abrir as comportas de uma represa, permitindo que o sangue flua com mais liberdade e eficiência por todo o corpo. Isso tem um impacto gigantesco na nossa energia. Com um fluxo sanguíneo melhor, mais oxigênio e glicose chegam aos seus músculos. Vocês já notaram como, às vezes, pequenas atividades do dia a dia, como subir escadas ou carregar as compras, deixam vocês mais ofegantes. Isso muitas vezes é resultado de uma circulação menos eficiente,
Com o suco de beterraba, a entrega de oxigênio para os músculos melhora, aumentando a resistência e reduzindo a sensação de cansaço. Vocês vão perceber que têm mais fôlego para caminhar, mais disposição para cuidar do jardim, ou simplesmente para aproveitar mais tempo em pé, sem aquela dor nas pernas ou aquela sensação de esgotamento. É uma energia que não vem de estimulantes, mas de um corpo que funciona de forma mais otimizada, de dentro para fora. E o impacto não para por aí. A saúde do nosso cérebro é, sem dúvida, uma das maiores preocupações com o avançar da idade. A boa notícia é que o óxido nítrico também desempenha um papel fundamental aqui, com o aumento do fluxo sanguíneo cerebral. O cérebro recebe mais oxigênio e nutrientes, essenciais para o seu bom funcionamento. Isso pode se traduzir em uma mente mais clara, uma memória mais aguçada e uma capacidade de concentração aprimorada. Aquela neblina mental, que às vezes nos assombra, pode começar a se dissipar. E vocês vão se sentir mais presentes, mais capazes de aprender coisas novas e de participar ativamente das conversas e atividades que amam. Não é maravilhoso pensar que algo tão simples pode ser um aliado tão poderoso para manter a nossa mente jovem e vibrante? Além dos nitratos, a beterraba é rica em antioxidantes, especialmente as betalainas, que são responsáveis pela sua cor vibrante. Esses antioxidantes combatem os radicais livres no corpo, que são moléculas instáveis que causam danos celulares e contribuem para o envelhecimento e o desenvolvimento de doenças crônicas, ao reduzir o estresse oxidativo. A beterraba ajuda a proteger as células, a reduzir a inflamação e a apoiar a saúde geral do corpo. Isso é fundamental para manter a pele saudável, proteger os olhos e até mesmo fortalecer o sistema imunológico. É como ter um escudo interno, protegendo o seu corpo dos desgastes diários. Preparar o suco de beterraba é incrivelmente simples, para obter o máximo benefício. O ideal é consumir a beterraba crua. Vocês podem usar um liquidificador potente ou uma centrífuga. A receita básica é uma beterraba média, descascada e picada, com um pouco de água. Mas se o sabor da beterraba pura for um pouco forte para vocês no início, não se preocupem, vocês podem suavizá-lo e até enriquecê-lo com outros ingredientes deliciosos e saudáveis. Que tal adicionar uma maçã para um toque adocicado? Um pedacinho de gengibre para um sabor picante e propriedades anti-inflamatórias? Ou até mesmo algumas folhas de couve para um reforço verde. Cenouras também combinam muito bem e adicionam mais vitaminas e antioxidantes. O importante é criar uma bebida que vocês gostem e que consigam manter na rotina. A dose recomendada é de 1 copo, cerca de 200 a 250 ml logo pela manhã, de preferência em jejum, para que o corpo absorva todos os nutrientes de forma mais eficiente. Tentem por pelo menos 2 a 3 semanas e observem as mudanças. Muitos relatam sentir uma diferença significativa na energia e no bem-estar geral já nos primeiros dias. Percebem como o suco de beterraba não é apenas uma bebida, mas um poderoso aliado para a nossa saúde na maturidade. Ele realmente tem o potencial de acionar um corpo com mais vitalidade e resiliência. Mas, para que essa transformação seja completa e duradoura, precisamos de mais alguns aliados no nosso dia a dia. Hábitos que trabalham em conjunto para solidificar essa nova vitalidade. Então, depois de entender o milagre que um copo de suco de beterraba pode fazer, vamos falar sobre outros pilares essenciais que trabalham em conjunto para solidificar essa nova vitalidade e garantir que esse corpo irreversível se mantenha forte e vibrante por muito tempo. Afinal, a saúde é um todo, e cuidar de um aspecto, embora poderoso,
Rende ainda mais frutos quando complementado por outras boas práticas. Um desses pilares, frequentemente subestimado, mas de importância vital, é a hidratação adequada. Parece algo tão básico. Não é, mas muitos de nós, especialmente na maturidade, não bebemos água suficiente. O que acontece é que, com a idade, a nossa sensação de sede diminui. E nosso corpo tem menos água. A água é essencial para praticamente todas as funções do nosso corpo. Ela transporta nutrientes, ajuda na digestão, regula a temperatura corporal, lubrifica as articulações e, sim, contribui para a energia e a clareza mental. Pensem nisto se o sangue está mais espesso pela falta de água. Mesmo com a dilatação dos vasos proporcionada pela beterraba, a circulação não será tão eficiente quanto poderia ser. Beber água suficiente, e estamos falando de água pura, não de refrigerantes ou sucos industrializados, ajuda o seu suco de beterraba a fazer um trabalho ainda melhor. A dica aqui é simples, mas poderosa. Mantenham sempre uma garrafinha de água por perto. Comecem o dia com um copo de água antes mesmo do suco de beterraba e continuem sorvendo pequenas quantidades ao longo do dia. Não esperem sentir sede, porque muitas vezes, quando a sede aparece, o corpo já está um pouco desidratado. A água é vida, é combustível, é o veículo que transporta a saúde por todas as células do seu corpo. Vocês verão como se sentirão mais dispostos, com menos dores de cabeça e com uma digestão muito mais regular. Agora, vamos falar de movimento. E aqui, eu quero que vocês esqueçam a ideia de academia pesada ou de correr maratonas, a não ser que isso já seja parte da sua rotina e lhes traga alegria. Estou falando de movimento gentil, consistente e prazeroso. A caminhada é a rainha dos exercícios para a nossa faixa etária. E por uma boa razão, ela melhora a circulação, complementando maravilhosamente o efeito da beterraba, fortalece os músculos das pernas, ajuda na manutenção da densidade óssea, melhora o equilíbrio, o que é crucial para prevenir quedas e, talvez o mais importante, eleva o humor e reduz o estresse. Não precisa ser uma caminhada de horas. Que tal 20 a 30 minutos por dia? Pode ser no parque, na rua do seu bairro, ou até mesmo dentro de casa. Se o tempo não permitir, o importante é que seja algo que vocês consigam manter. Pode ser a caminhada até o mercado, o cuidado com as plantas, ou até mesmo dançar uma música que vocês amam na sala de estar. O movimento regular é como um lubrificante para as nossas articulações e um tônico para o nosso sistema cardiovascular. Ele mantém o corpo flexível, ativo e pronto para as aventuras da vida, grandes ou pequenas. Lembrem-se, um corpo em movimento é um corpo que envelhece com graça e vigor. Em seguida, precisamos dar atenção especial ao nosso intestino, o nosso segundo cérebro. A saúde intestinal está intrinsecamente ligada à nossa imunidade, ao nosso humor, à nossa capacidade de absorver nutrientes e até mesmo à nossa clareza mental. Se o nosso intestino não está funcionando bem, todo o resto do corpo sente. A beterraba, por ser rica em fibras, já dá uma ajuda e tanto. Mas podemos ir além. Precisamos de uma dieta rica em fibras de outras fontes, como legumes, frutas, grãos integrais e leguminosas como feijão e lentilha. Essas fibras são o alimento para as boas bactérias que vivem no nosso intestino, mantendo-o feliz e saudável. Além das fibras, introduzir alimentos fermentados na dieta pode ser um divisor de águas. Iogurte natural, kefir, kombucha. Se vocês gostarem e se for acessível, são fontes excelentes de probióticos, que são as bactérias benéficas que colonizam o nosso intestino. Elas ajudam na digestão, na produção de vitaminas e na proteção contra bactérias ruins. Já notaram como uma digestão lenta ou um intestino preso
podem tirar toda a nossa energia e bem-estar. Cuidar do intestino é cuidar da base da nossa saúde, garantindo que o seu corpo esteja apto a absorver tudo de bom que vocês estão ingerindo, incluindo os benefícios do suco de beterraba. Por último, mas não menos importante para esta sessão, precisamos falar sobre o sono de qualidade. O sono. Muitas vezes o primeiro a ser sacrificado em nossas vidas agitadas, e também um dos primeiros a ser impactado com o avançar da idade. Mas o sono não é um luxo, é uma necessidade biológica fundamental. É durante o sono que o nosso corpo se repara, que o nosso cérebro consolida memórias, que os hormônios são regulados e que o nosso sistema imunológico se fortalece. A falta de sono de qualidade pode levar à fadiga, à irritabilidade, à dificuldade de concentração e a um maior risco de doenças. Sei que muitos de vocês podem lutar com o sono, mas pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Tentar deitar e acordar em horários semelhantes, mesmo nos fins de semana, ajuda a regular o nosso relógio biológico. Criem um ambiente propício ao sono, um quarto escuro, silencioso e fresco. Evitem telas celulares, tablets, televisão pelo menos 1 hora antes de dormir, pois a luz azul emitida por elas interfere na produção de melatonina, o hormônio do sono. Uma leitura leve, um banho morno, uma música suave ou um chá de camomila podem ser rituais relaxantes para preparar o corpo e a mente para uma noite de descanso profundo. Lembrem-se, um corpo bem descansado é um corpo mais forte, com mais energia e uma mente mais clara, pronto para desfrutar de todos os benefícios da vida. Esses hábitos, meus amigos, são como os fios de uma tapeçaria que tecem uma vida mais plena e mais vibrante. Cada um deles, por si só, já traz benefícios, mas, quando combinados, eles criam uma sinfonia de saúde que ressoa por todo o seu ser. Eles reforçam e amplificam o poder transformador do suco de beterraba, garantindo que a sua jornada rumo a um corpo irreversível, em vitalidade, seja não apenas possível, mas totalmente sustentável. Mas há um ingrediente final, muitas vezes esquecido, que pode selar de vez essa jornada rumo a um corpo irreversivelmente vibrante. E é sobre ele que vamos conversar agora. Agora que mergulhamos nos alimentos e nas ações que nutrem o nosso corpo, é hora de olhar para algo igualmente poderoso. Algo que molda a nossa percepção e a nossa capacidade de desfrutar de tudo isso à nossa mente e às nossas conexões. Porque um corpo forte e saudável não significa nada sem uma mente ativa e um coração feliz. Não é verdade aquele corpo irreversível que falamos no início? Não é apenas uma questão física. É também sobre ter uma mente resiliente, curiosa e um espírito que encontra propósito em cada dia. Pensem comigo, a longevidade com qualidade de vida não se resume a quantos anos vivemos, mas a quão bem vivemos esses anos. E para isso, manter a nossa mente engajada e encontrar um propósito é fundamental, à medida que envelhecemos. A tentação de se isolar ou de cair na rotina pode ser grande. Mas é justamente aí que precisamos nos esforçar para o oposto. Aprender algo novo, por exemplo, é um dos melhores exercícios para o cérebro. Não importa o que seja, pode ser uma nova língua, um instrumento musical, uma técnica de artesanato, ou simplesmente mergulhar em um livro sobre um tema que sempre lhes interessou. Quando desafiamos o nosso cérebro a aprender e a se adaptar, criamos novas conexões neurais, fortalecendo a memória, a capacidade de resolução de problemas e a agilidade mental. Vocês se lembram daquele vizinho que começou a pintar aos 70 anos e hoje expõe suas obras? Ou daquela amiga que se apaixonou pela jardinagem e transformou o quintal em um paraíso? Essas histórias não são raras.
Elas nos mostram que a capacidade de aprender e de se reinventar não tem idade. Voluntariado, por exemplo, é outra forma maravilhosa de engajar a mente e o coração. Ajudar os outros não só nos dá um senso de propósito, mas também nos conecta com a comunidade. Combate a solidão e eleva a nossa autoestima. Manter-se curioso, fazer perguntas, buscar novas informações. Tudo isso alimenta a alma e mantém a mente jovem e alerta. Complementando a clareza mental que o suco de beterraba e os outros hábitos podem proporcionar. E, falando em conexão, não podemos ignorar o poder transformador dos laços sociais, a solidão. Meus amigos, é um fator de risco tão sério para a saúde quanto o tabagismo ou a obesidade. Nascemos para nos conectar, para compartilhar, para rir e para nos apoiar mutuamente. À medida que a família cresce e se dispersa, ou amigos próximos partem, pode ser um desafio manter essas conexões. Mas é um esforço que vale ouro, estar cercado de pessoas que amamos e que nos amam, participar de grupos, seja de leitura, de caminhada ou simplesmente de um café com amigos, é um bálsamo para a alma. A interação social estimula o cérebro, reduz o estresse, combate a depressão e nos dá um senso de pertencimento e valor. Não se trata de ter um círculo enorme de amigos, mas de cultivar relacionamentos significativos e genuínos. Uma ligação telefônica para um amigo distante, uma visita a um parente, um encontro semanal com o grupo da igreja ou do bairro. Esses pequenos gestos fazem uma enorme diferença. A sensação de ser ouvido, de rir com alguém, de compartilhar uma refeição. Tudo isso contribui para uma vida mais rica, mais feliz e, sim, mais saudável. Um coração que se sente conectado é um coração que bate com mais alegria e vigor. Então, vejam só. O caminho para um corpo verdadeiramente irreversível é em vitalidade. Em energia e em alegria, é pavimentado com uma combinação de escolhas simples e poderosas. Começa com o suco de beterraba pela manhã, um verdadeiro turbo para a circulação, para a energia e para a clareza mental. Esse é o ponto de partida que pode reacender a chama da sua vitalidade. Mas essa chama precisa ser alimentada constantemente. Lembra-se da importância de beber água pura ao longo do dia. Um gesto tão simples, mas tão vital para todas as funções do corpo e de manter o corpo em movimento. Seja com uma caminhada no parque ou dançando em casa, para manter a flexibilidade, a força e o bom humor. Depois, conversamos sobre a importância de nutrir o seu intestino com fibras e probióticos, garantindo que a base da sua saúde e imunidade esteja sólida. E claro, a importância do sono de qualidade, esse tempo precioso de reparação e rejuvenescimento para o corpo e a mente. Finalmente, destacamos a necessidade de manter a mente ativa através do aprendizado e do propósito, e de nutrir as suas conexões sociais. Porque somos seres feitos para viver em comunidade, para amar e sermos amados. Lembrem-se, meus queridos amigos, cada pequena mudança que vocês fazem, cada copo de suco de beterraba, cada caminhada, cada momento de aprendizado ou cada risada compartilhada, é um investimento valioso na sua própria felicidade e longevidade. Não se trata de ser perfeito em tudo, mas de ser consistente e gentil consigo mesmo, celebrando cada pequena vitória no caminho. A jornada para uma vida mais plena é contínua, e cada passo, por menor que seja, nos leva mais perto de quem queremos ser. Quero saber de vocês, qual desses pontos mais ressoa com a sua vida agora? Vocês já experimentaram o suco de beterraba ou algum desses outros hábitos? Compartilhem as suas histórias e dicas nos comentários abaixo.
A nossa comunidade é mais forte quando compartilhamos nossas experiências e nos inspiramos uns nos outros. Se este vídeo tocou o seu coração ou lhes deu uma nova perspectiva sobre como viver a vida com mais vitalidade, por favor, deixem um gostei para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem de esperança e saúde. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perderem os nossos próximos vídeos cheios de inspiração e conselhos práticos para a sua saúde e bem-estar. A vida é uma jornada preciosa, e cada fase tem a sua beleza e as suas oportunidades únicas. Vocês merecem viver cada dia com vitalidade, alegria e propósito, sentindo-se plenos e capazes. Não há idade para a vitalidade, para a curiosidade e para a paixão pela vida. Vivam a vossa melhor vida. Em todas as idades, cuidem-se. E até o próximo vídeo.